Oi, 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 gente boa. Bem-vindas e bem-vindos, todos os que estão aqui. E antes da gente continuar, João 15, descrevendo o que Mateus 26 nos abriu, que foi aquele dia da ceia da Páscoa. Em Mateus, Marcos e Lucas, aquilo é bem resumidinho. Mas João entra numa descrição ampla, que começa no capítulo 13 do Evangelho de João e vai adiante. E é nesse interregno não descrito por Mateus, Marcos e Lucas, mas minuciosamente descrito por João, que eu chamei de apocalipse existencial de Jesus, quando ele tira o véu e fala íntima e visceralmente com os seus discípulos sobre coisas que em nenhum lugar aparecem nesse nível de intimidade, de segredo, de compartilhamento de coisas que seriam essenciais para a continuidade da vida deles durante esse interregno entre a existência histórica de Jesus e a sua outra e segunda vinda. Nós vimos amplamente que Jesus dissera, previra, de vários modos, formas e maneiras, que haveria um intervalo grande, um interregno desanimador, que alteraria caráter, postura, consciência, compromisso, fervor, esperança, viraria desesperança ou simplesmente um sentimento de descrença anestesiada que tomaria conta de muitos. Nós vimos nas variadas parábolas essa predição de que assim seria, haveria um grande interregno. E aqui em João, a gente vê Jesus preparando esses discípulos na consciência do interregno, de como eles iriam aprender a viver com Jesus de um outro modo. Porque o Espírito Santo, o outro consolador, sobre o qual Jesus fala aqui no capítulo 14, verso 16 de João, que ele enviaria da parte do Pai outro consolador, não é o antagonista de Cristo, é Cristo em mim. É por isso que o Novo Testamento, os apóstolos, tratam também a manifestação como do Espírito Santo como manifestação do Espírito de Jesus. Leia em Atos, leia em Paulo, especialmente as diversas vezes em que o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo são tratados de maneira completamente sinônima. E conquanto Paulo seja habitado e convite todo mundo a ser habitado, selado e marcado pelo Espírito Santo da promessa, e também a todos nós sermos pessoas cheias do Espírito Santo, para ele isso carrega uma equivalência simples, sem tentativa anatomizante de separar o Pai do Filho e o Filho do Espírito Santo. Isso já é coisa do quarto século para frente, essa guerra e esse Deus tripartite, essa tríade divina, que em Jesus não está presente. Ele e o Pai são um. Vocês vão receber do meu Espírito, que ensinará a vocês todas as coisas. Sou eu voltando para vocês, por isso eu não deixarei vocês órfãos. Virei e voltarei para vós outros. Habitarei vocês. Estarei presente em vocês como Espírito Santo, Espírito do Eterno, Espírito de Deus, que é a extensão, que é a manifestação do meu Espírito.
E só é Espírito Santo se for como Jesus. Está ouvindo, Clarinho? Só é Espírito Santo se for como Jesus. Isso que a gente vê por aí de um Espírito Santo se manifestando nas igrejas, que parece com tudo, com qualquer espírito, às vezes até com espírito imundo, que desrespeita a consciência das pessoas, que tira o livre-arbítrio, a voluntariedade, a decisão pessoal, a consciência de ser, altera tudo. É uma possessão que a gente vê acontecendo nas igrejas. Quando não é possessão espiritual, é possessão de psiquismos demoníacos ou possessão de sugestões malignas, levadas e carregadas e induzidas sobre as pessoas. Mas na maioria das vezes, meu Deus, faz muito tempo que eu não vejo uma manifestação genuína do Espírito Santo nessas coisas que são mostradas em nome do Espírito Santo. Eu só vejo isso que eu já esclareci aqui, que vai de espíritos malignos a induções e sugestões perversas, o que não tem nada a ver com Jesus, porque o Espírito de Cristo tem que ser como Cristo Jesus. Jesus é a referência para eu conhecer a Deus, o Pai, no Velho Testamento, para eu conhecer o Deus, o Pai, no todo da criação e da existência, para eu conhecer o Deus que me habita, chamado de Espírito Santo, que é uma nomenclatura, apenas não é um apelido divino, eterno, celestial, é uma nomenclatura humana, designá-lo assim. Jesus o designou quando ele quis falar da volta dele mesmo para habitar existencialmente nas pessoas. Ele disse aos seus discípulos: eu enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade, que vos ensinará todas as coisas, porque receberá do que é meu. Receberá do que é meu. Então, não pode haver Espírito Santo diferente do modo de Jesus, do ensino de Jesus, da palavra de Jesus, dos tratamentos de Jesus, do respeito de Jesus pelas pessoas, pela mente humana, pela alma, pela dignidade, pela necessidade. Não pode haver Espírito Santo que seja antitético em relação a Jesus, segundo os evangelhos. O Espírito Santo é continuidade de Jesus habitando o coração humano. Esses espíritos que vocês veem por aí em nome do Espírito Santo são espíritos de mentira, de engano, de ludíbrio, de carnalidade, de manifestação das vaidades pessoais de quem induz, das fragilidades emocionais de quem se deixa induzir, ou do pânico de quem se deixa possuir. Enfim, tem tudo. Raramente você vê, todavia, genuína manifestação do Espírito de Cristo. Quando a manifestação é do Espírito de Cristo, isso acontece à imagem e semelhança de Jesus. O Espírito Santo, segundo Jesus, é para repeti-lo, é para recolocá-lo no interior das pessoas. Ele disse que ele estava andando conosco, agora ele estaria andando em nós, vivendo em nós, crescendo em nós, como Paulo repete infindas vezes: Cristo em vós, a esperança da glória, Cristo em vós, formando o perfeito varão ou varoa, o ser humano, a criatura, que se renova todo dia, segundo a imagem que nos é proposta para nos tornarmos segundo Jesus. Portanto, o Espírito Santo não cria nada na gente que não seja parecido com Jesus. O Espírito Santo que venha
e alguém diga que está cheio do Espírito Santo, ou você diga, é um homem, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, que não parecem com Jesus, que não repetem Jesus, que não carregam a mente de Jesus, a sabedoria de Jesus, que não praticam o ensino de Jesus e não encarnam o amor de Jesus, não é Espírito Santo. Fecha. Pois bem, aqui em João 15, nós tínhamos visto ontem Jesus dizendo, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim dando fruto de amor, bondade, justiça, paz, o fruto de Cristo. O mesmo fruto que Jesus deu, isso é dar muito fruto, é dar fruto como Jesus. E o mesmo fruto com a mesma qualidade, com a mesma natureza, com o mesmo gosto, com a mesma eficácia de vida, que foi e é o fruto de Cristo. E assim, e só assim, e tão somente assim, vos tornareis meus discípulos. Um discípulo dessemelhante a Jesus não é discípulo. Assim como um Espírito Santo dessemelhante de Cristo Jesus não é Espírito Santo. Então, um discípulo que seja a antítese de Jesus, Jesus disse que é para perdoar, mas ele não perdoa ninguém. Jesus disse que é para não andar armado, pensando em ferir ou ser ferido, mas ele anda, porque a Constituição garante. Um discípulo que Jesus disse que era para amar o inimigo e orar por aquele que o persiga, que declara ódio por todos os inimigos e amaldiçoa todos os que o perseguem, não é discípulo. Jesus disse aos discípulos para não julgarem a ninguém, não colocarem ninguém no inferno e não infernizarem a vida de ninguém. Aí vem esses discípulos de hoje e julgam, pintam, bordam, matam, assassinam, destroem, designam a pessoa para o inferno. Eu tenho direito de ter opinião sensata, sincera, sábia, prudente sobre tudo e sobre todas as coisas, mas isso não te dá nenhum poder de escatologizar nenhum julgamento definindo destinos de ninguém em nenhuma dimensão. Elas têm Deus sobre elas. E é para Deus que elas estão em pé, caem, rolam, fazem qualquer coisa. Ele as levantará quando são dele. Quando vivem para ele, quando têm consciência dele, isso se torna extremamente óbvio que assim será. Portanto, Jesus diz, tem que dar o meu fruto para ser visto como meu discípulo. Assim como a gente fica sabendo se um ramo, mesmo que você cubra a planta toda com um lençol, se você deixar sair dela um ramo apenas da cobertura, você sabe se o ramo é de videira, por exemplo. Porque dá fruto de videira, dá fruto da uva. Como você pode cobrir um figueiro, uma figueira, deixar só um ramo para fora. Você identifica pela folha, pelo fruto. Você pode cobrir uma mangueira inteira, deixar só um ramo, um galho para fora. Você reconhece na hora, pelo cheiro, pela folha, pela fruta. E assim em todo lugar. Mesmo que as pessoas não estivessem vendo a Jesus, Jesus disse, elas verão vocês. E se vocês forem ramos vinculados a mim, plantados em mim, permanecendo em mim, recebendo da minha vida, da minha seiva, do meu espírito, do meu caráter e da minha existencialidade, todos vão conhecer que vocês são extensão de mim. Nisto
É glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, o meu fruto, o fruto que vocês me viram dar segundo as descrições, as expressões do Evangelho, segundo a minha encarnação. E assim vocês vão se tornar meus discípulos. Quem olhar para vocês vai estar olhando para uma extensão de Cristo. Mas só se vocês derem fruto. E como eu disse ontem, vou repetir cansativamente de novo hoje, como eu tenho repetido há 52 anos, esse fruto não é ser membro de igreja, assinar um livro lá, dar o dízimo, botar dinheiro no gasofilácio, ser batizado ou nas águas, ou por aspersão, ou por efusão, lá. Nada disso. É dar o fruto de amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, toda a expressão de alegria, bondade e justiça manifestos no Espírito Santo. Esse é o fruto de Cristo. Esse é o fruto de Jesus pelo qual eu sou conhecido. E se eu não chegar assim, eu posso chegar dizendo Senhor, Senhor, fazendo grandes confissões de credos, de confissões de fé escrita por concílios e sínodos. Sejam essas confissões e esses credos quais sejam, não tem nenhum valor. Senhor, Senhor, sem o fruto de Cristo em mim não tem nenhum valor. Também não tem nenhum valor dizer expulsamos demônios, ou curamos doentes, ou fazemos milagres, ou nenhum valor. Eu nunca vos conheci. Não sei quem vocês são. Vocês não são meus discípulos. Vocês são apenas farsantes do cristianismo, mas não são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. O conceito de permanecer em Cristo também não tem nada a ver com frequência, lugar nenhum, com dinheiro, com rituais, nem com sacramentos. Tudo que Jesus não conheceu, Jesus não deu a mínima para o que o cristianismo instituiu como sacramento. Jesus mesmo nunca batizou ninguém. E quando ele foi batizado por João Batista, e João Batista disse, tu é que deverias batizar a mim, não eu a ti, Jesus disse, deixa por enquanto. Isso é uma questão de cumprimento de justiças históricas e de visibilizações humanas, mas ele próprio, Jesus, nunca batizou ninguém. E quando ele batizou, foi com o batismo dele mesmo, com o Espírito Santo e com fogo. É como ele batiza o coração da gente. Com esse imprimatur, com esse selo de amor. O batismo de Jesus é uma selagem de amor. O batismo de Jesus é uma selagem de amor. O batismo de Jesus é um imprimatur do amor. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no mesmo amor. No mesmo amor. Você quer aprender como é que é amar? Como é o amor de Deus? Olhe para o amor com o qual o Filho, o Cristo de Deus, amou o próximo, o outro, os discípulos e os não discípulos. Amou o mundo de tal maneira que se deu, que se entregou. E o Pai amou ao mundo de tal maneira que deu. O Filho amou ao mundo de tal maneira que se deu. No amor há uma dadivosidade de graça, de redenção, de remissão, de perdão, de justiça, de verdade. Embora eu esteja aqui gastando o meu português há mais de meio século e explicando e repetindo as mesmas coisas, dizendo que gostar não significa amar. E amar não significa ter que gostar. Eu amo, como Jesus mandou, até o meu inimigo, de quem eu não gosto. Eu não gosto de quem chega para matar, roubar, destruir, maltratar, oprimir, mentir, caluniar. Eu não gosto. Não quero amizade com essas pessoas, mas eu não tenho ódio, eu não amaldiçoo, eu não estendo a minha mão contra. A minha oração é sempre em favor dele, dela, pedindo a Deus
que sejam convertidos à graça, ao evangelho do amor de Deus. O que as minhas orações trazem por eles é: Senhor, tem compaixão desse ser humano que está perdendo até o que restou de humanidade, e salva-o para ser restaurado na imagem de Deus em Cristo Jesus. O resto, eu posso detestar tudo, e eu detesto um monte de coisas que eu vejo à minha volta, praticada por um monte de gente que eu também vejo à minha volta. Mas não é porque eu não gosto que eu não exercito esse amor agapau, esse amor que não precisa de atração erótica, nem de afinidade fraterna, nem tampouco de vinculação genética do tipo amor storge no grego. Não. Pode ser até meu pai e minha mãe perversos me fazendo mal, nada no meu gene me jogue na direção deles, mas eu os amo pela minha consciência em Cristo Jesus. O modo como Jesus amou a todos os não gostáveis, que me ensina a amar quem eu não gosto. E o modo como Jesus amou a todos os homens, os que ele gostava e os que ele desgostava, me ensina e me dá a universalidade da prática desse olhar e da interpretação desse olhar e das respostas desse amor sublime que não depende de emulação sensual, carnal, fraternal, genética ou de nenhuma natureza. É amor consciência, é amor princípio. Tem a ver com quem eu sou, não com quem os outros são. Esse amor de Deus em mim tem a ver com quem eu sou e me torno, segundo Jesus, e não em razão de quem os outros são, se são bons ou são maus. Esse amor fala de quem eu escolhi ser, não de quem os outros deveriam ser para mim. Como o Pai me amou, também eu vos amei e permanecei no meu amor. Ou seja, permanecei engajados no compromisso de me encarnarem, de me repetirem, de serem ramos da videira, de serem extensão da minha natureza manifesta no mundo. É isso que o Pai espera de vocês e que eu espero de vocês. Se guardardes os meus mandamentos. Aí ele fala em mandamentos. Outro dia eu estava dentro de um Uber. Aí um rapazinho, quase todo Uber que eu entro, o motorista me conhece. Aí, às vezes eles já vão fazendo saudação antes de chegarem. Você escreve ali alguma mensagem: olha, minha casa, o número é X. E chega, faz a volta, para na frente, que eu saio já. Aí ele já viu o teu nome lá quando você chamou. Aí ele escreve: eu estou falando com o reverendo Caio Fábio mesmo? Aí eu digo: sim, sou eu. Aí eu já chego lá fora com o cara: que alegria, é muita gente. É foto para lá, é foto para cá, é selfie para mulher. Tem uns até que ficam tão alegres: o senhor me perdoe, deixa eu chamar a minha mulher ou meu filho, a minha filha mais velha que seguem o senhor todo dia, aí lá falam num call. Eu digo: oi, tudo bem? Estou aqui com seu pai ou com seu marido. Toda hora. Mas outro dia eu entrei num Uber, era um rapaz bonitinho, jovem, aqui na frente da minha casa. Aí ele estava me levando ao dentista. Aí ele falou: eu conheço muito o senhor. Falei: que bom, meu filho. E você segue então as plataformas por aí? Ele falou: sigo. Especialmente a plataforma X, ó, vendo os seus posts. Aí eu falei: você devia ir para a plataforma Y, onde tem coisas longas de 1 hora e meia, com começo, meio e fim, ensino, com tentativa de esclarecimento. Nessa plataforma onde você me segue, tudo é fast food. Muitas vezes as pessoas não têm sacações o suficiente, nem imaginam o contexto em relação ao qual você está falando, vão logo julgando para lá e para cá. É muito doido essas
plataformas de recorte. Tem a menor dúvida. É doido contra mim, é doido em meu favor, é doido, é muito doido mesmo. Aí ele falou, então vou aproveitar e lhe fazer uma pergunta. Por que o senhor dá ênfase em que o amor é o único mandamento de Jesus se há textos nos quais ele fala os meus mandamentos? Então, são muitos ou é um só? Eu falei, meu filho, você também nunca leu Jesus dizendo que todos os mandamentos da lei e todas as palavras mandamentosas dos profetas se cumpriram no amor e no evangelho? Cumprem-se em amar a si mesmo e ao próximo como a si mesmo. Esse é o cumprimento de toda a lei dos profetas. Ou você nunca viu, por exemplo, Paulo escrevendo aos Gálatas, e quem ama ficou acima de qualquer outra lei, porque aquele que ama cumpre toda a lei sem se esforçar. Então, os mandamentos de Jesus, quando ele fala de mandamentos, ele fala de todo fruto do amor. É um mandamento perdoar? É. É um mandamento não julgar? É. É um mandamento andar a segunda milha? É. É um mandamento dar a outra face? É. Aí eu fui dizendo uma quantidade enorme. Agora, o que isso tudo é? Você, para viver isso aí, precisa do quê? Aí ele falou de amor. Eu falei, então qual é o mandamento de Jesus? Que realiza todas as demais coisas que são aquelas que ele deseja que pratiquemos na vida. Ele está dizendo que a gente só pode praticar e só consegue praticar de fato essas coisas a partir dessa causa suprema habitando em nós, que é o poder do amor dele na gente. Aí eu saí citando uma quantidade grande de falas de Jesus sobre o meu mandamento, o meu mandamento, o meu mandamento, o meu mandamento. Você compreendeu, meu filho? Aí ele falou, não é que eu sou adventista e lá na minha igreja, nos cultos, no sábado, a gente é ensinado a obedecer todos os mandamentos de Moisés, e sem esses mandamentos não tem salvação. Eu falei, eu sei. É uma espécie de judaísmo cristão que você segue, mas não é o evangelho puro, simples, genuíno de Jesus. E eu sei que essa é uma confusão que está presente na cabeça de muita gente. Quando Jesus chega e diz, se guardardes os meus mandamentos, o cara na mesma hora vai lá para Moisés e recupera aquela lista inteira outra vez, que está defunta. Quando Jesus morre, ele diz, defuntou-se toda a lei. Defuntou-se. Paulo diz, rasgou-se. Semelhantemente ao véu do santuário que foi rasgado de alto a baixo. Paulo diz, todos aqueles mandamentos que eram contra nós e todos eles nos condenavam, foram rasgados na cruz. Leia lá Colossenses no capítulo 2. E aqueles que usavam a culpa pela nossa infringência aos mandamentos de Moisés, e que havia espíritos de opressão culposa sobre nós por causa daquilo, foram todos eles expostos ao desprezo quando Jesus sobre eles triunfou na cruz. Aí contei algumas outras histórias, ele me deixou onde eu fui e falou, ai meu Deus, eu passei a minha vida inteira enganado e sofrendo, quando as coisas são infinitamente mais simples. Eu falei, não apenas você, meu filho, mas milhões e milhões e milhões iguais a você sofrem
sem receber nenhum benefício do que Cristo fez, realizou, consumou, acabou, terminou e abriu a porta nova para a gente viver, entrar e sair e encontrar pastagem. Se guardardes os meus mandamentos, que são todas as decorrências do amor, permanecereis no meu amor. Eu, quando pratico o que é decorrência do amor, eu permaneço no amor. É por isso que guardar esses mandamentos é permanecer no amor, porque eles só são guardáveis se forem praticados com amor, por amor e como extensão consciente de que essa é a vontade de Deus. Deus é amor e o desejo dele é que eu reproduza a natureza dele. Cristo é amor e o desejo dele é que eu reproduza a natureza dele. Ele é a videira verdadeira, eu sou o ramo. Ele quer que eu dê fruto da natureza, da seiva dele. É tudo tão óbvio. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também tenho guardado os mandamentos do meu Pai, no seu amor permaneço. Assim também como. É Jesus dizendo, é a mesma coisa. Vocês estão aqui para me repetirem em relação ao amor do meu Pai. E permanecerem no amor do Pai, porque Deus é amor, e permanecerem no meu amor, porque eu reproduzo o amor do Pai entre vocês. E se vocês quiserem ser meus, assim como eu reproduzo o amor do meu Pai no mundo, reproduzam vocês o meu amor no mundo. E uns pelos outros, do contrário, nada feito. Nada absolutamente feito. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós. Aí a gente olha em volta e não vê ninguém com gozo genuíno no Espírito Santo. Eu me lembro quando eu encontrei mesmo o Evangelho como um ser humano adulto, lúcido e consciente. Eu ainda conheci muita gente que tinha o gozo do Espírito Santo no coração. Eu via no meu pai aquele gozo, na minha mãe, gozo de Deus. Como eu vi na minha irmã, Aninha, eu pessoalmente não estava lá na hora que aconteceu, mas cheguei logo depois e vi ainda o reflexo do que tinha acontecido, os ecos e a emanação de como ela, com 4 anos de idade, mais ou menos, de repente ficou cheia do Espírito Santo. Uma criança de 3 para 4 anos, chorando com lágrimas quentes, sem soluço, sem choro, sem voz, só as lágrimas escorrendo na criancinha. Com 3 para 4 anos, as mãozinhas olhando para os céus, o rosto brilhante, de acordo com a minha mãe e o meu pai. E ela falando em outras línguas, numa fluência absolutamente genuína, não era esse esse tudo é palhaçada do inferno que vocês veem por aí. Eu estou falando de coisa santa, falando em outras línguas. E nós não éramos pessoas pentecostais que vivíamos no meio disso, nem recebendo essa indução, nem sob essa obrigação, nem sob nada disso, era genuíno, brotando. Como eu vi gozo, muitas vezes, uma senhora com quem eu convivi na minha adolescência e depois cheguei a ser pastor dela, na Igreja Presbiteriana Betânia, Dona Neidinha. Como eu vi em algumas ocasiões na Dona Lígia, como eu vi na Dona Lenzinha. Mulheres cheias do Espírito Santo. Como eu vi em algumas ocasiões, em alguns amigos, ou no reverendo Antônio Elias, quando lágrimas rolavam grossas no rosto dele, ele
uma quietude. Eu me lembro muito bem de um dia que nós dois estávamos ajoelhados no meu quarto, em Manaus. Ele fora de Niterói até Manaus. E eu estava jejuando já há alguns dias. Ele chegou lá em casa, aí falou: eu queria jejuar e orar com você. E nós fomos para o meu quarto. Ficamos lá, orando, jejuando. Aí, de repente, eu vi, quando ele foi ficando cheio de gozo, gozo. De joelhos, nós dois, eu olhei para o lado e as lágrimas escorrendo no rosto dele, ele com as mãos para cima, num gozo, o rosto brilhando. Gozo. E essa palavra gozo que a gente usa para o orgasmo mais profundo, que não é só derrame ejaculativo, que não necessariamente faz gozar, às vezes dá só aquele tribuchamento orgânico, mas está longe de ser gozo. A maioria das mulheres nunca genuinamente gozaram organicamente e a maioria dos homens também não, eles só ejaculam. Gozo tem a ver com a psique, tem a ver com um internuramento de amor. O gozo sublime, físico, tanto do homem quanto da mulher, transcendem a manifestação orgânico-erótica. Tem a ver com uma projeção feliz da alma que ama, ou que se deleita na relação e no vínculo profundo, descansado e entregue. É isso que faz gozar até nas relações adultas e conjugais ou sexuais. Agora imagina na relação com Deus. A palavra usada é gozo também. Gozo sublime. Que quem começa a experimentar o gozo do amor de Deus transbordando de dentro de nós para fora, nunca mais quer parar de amar o sujeito desse amor. E nunca mais quer interromper o fluxo desse amor. E foge de tudo quanto interrompa e bloqueie a manifestação desse amor que faz genuinamente gozar no espírito. Gozo mais santificadamente transcendente que a consciência, que a alma, que o espírito podem provar em nós mesmos. Essa é a promessa de Jesus. Tenho-vos dito essas coisas. Ou seja, o que eu estou falando a vocês, se vocês ouvirem, se vocês entenderem com o coração, se vocês se apropriarem, sabendo que é para vocês, e se vocês internalizarem, se abrirem e souberem que eu não estou falando de um teorema pneumático, de nenhuma teoria do Espírito de Deus. Eu estou falando é da presença habitadora de Deus em vocês, de mim morando em vocês, pelo Espírito Santo e sendo manifesto como Espírito de amor. E se é Espírito de amor, ama. E se ama, dá o fruto que o amor produz. Meu Deus, se vocês entenderem, crerem, abraçarem isso, o meu gozo estará em vocês. E aí vocês vão entender o significado de um gozo completo, pleno, um gozo irrepetível, de um gozo que não precisa, às vezes, mais frequentemente do que às vezes, não precisa de companhia para esse gozo, nem de nenhuma emulação mecânica, nem de nenhuma forçação de barra, nem de nenhum faz de conta de chorar, nem daquelas gargalhadas carnais de alguns que queriam ainda, até um tempo atrás, imitar gozo do Espírito Santo, e você via que era o maior jabá, era carne seca mesmo.
Não. Entra no teu quarto e silencia em algum lugar e medita nesse amor e o teu coração vai ficar completo. Cheio. Mas você é capaz de fazer isso? Você, menina, mulher, ficou sozinha no quarto, já começa a pensar em outra coisa. Meu Deus, quem dera fulano estivesse aqui de conchinha, ou eu com isso. Tem que ter companhia, tem que ter companhia. Eu tô só. Ninguém, praticamente, quase ninguém mais aproveita a solitude para gozar. O amor de Deus, a companhia de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus, a habitação de Cristo. Esse namoro espiritual em Cristo Jesus, eterno e definitivo. Esse amor sublime, amor agapau, amor que possui a gente, amor que faz você pensar melhor. O amor erótico frequentemente anula a tua reflexão, pensamento, bom senso, sabedoria, faz você, em nome do tesão e do desejo de entrar em alguém ou ter alguém entrando em você, faz você praticar qualquer loucura. O amor fraterno é cheio de predileções. Frequentemente desvia você da observação do que seja verdadeiro, justo, santo, puro e bom. Só porque você prefere. E não porque você usou a consciência para aquela preferência. E aí, em nome de uma preferência, você transgride frequentemente até a sua própria consciência. Se é meu amigo, por ele eu faço tudo. Me diz onde é que a gente tem que sepultar o corpo que eu vou lá e te ajudo. Esse amor não faz ninguém gozar a plenitude de Deus. Nem um amor de pai, de mãe, de irmãos. Frequentemente nós somos traídos por esse amor, culpados, nos sentindo na obrigação de defender o indefensável. E aí quem é que pode conhecer o gozo de Cristo Jesus contra a verdade, contra o significado do que é justo, puro e bom? Só o amor ágape, esse amor sublime, que vem de Deus para o meu coração, para a minha consciência, para o meu ser, é que me faz gozar em plenitude. E aí, meu Deus, esse é o maior antídoto contra as tristezas desse mundo e dessa vida. Muita tristeza à nossa volta. Essa era uma preocupação do meu pai comigo. Desde que eu era pequeno, ele dizia: meu filho, eu preciso ajudar você a se tornar resistente. Eu me lembro dele falando isso comigo com 6 anos de idade. Falou: você não estranhe, mas eu não vou deixar você ficar tão sensível quanto você é. Porque eu temo que na juventude você não aguente tanta sensibilidade. Porque a sua percepção também é muito larga e você vai ver a maldade desse mundo e pode ser que você não aguente, não suporte. E eu não quero pensar nas alternativas. Então eu vou tentar te ajudar a ser resistente, a aguentar o tranco. E eu comecei a aguentar o tranco. Ele nunca me poupou de nada. De 7 anos para frente, ele me chamava e me informava. Quando a minha mãe veio me dizer que ele estava tendo um caso, obviamente, bem antes de se converter ao Evangelho de Cristo Jesus, ele já tinha me chamado no banheiro com lágrimas e dito: olha, eu estou agindo como um canalha. Não me repita, porque eu estou com ódio de mim. Sua mãe é uma mulher boa, uma mulher santa, limpa, justa. Ela não merece
o que eu estou fazendo com ela, eu todavia me apaixonei por uma mulher. Estou vivendo a loucura dessa paixão. Não me imite, pelo amor de Deus. Eu só não quero perder o seu respeito mínimo. Ele me falou aquilo banhado em lágrimas. Imagina o impacto no meu coração. Quando a mamãe me contou, eu fingi que não sabia, eu já sabia. E ele foi me colocando no fogo. Em tudo que é situação possível, eu não tenho tempo para descrever. Muito precocemente, e depois sentava e me explicava. O mundo vai estar cheio disso para você também. Aprenda a resistir, aprenda a se fortalecer. E aprenda a fazer isso sem se estragar. Depois que ele se converteu, isso ficou absolutamente natural e a cara de Jesus, os ensinos dele. Mas eu estou dizendo isso por causa dessa realidade afirmada por Jesus. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Me pratiquem, me repitam, me reproduzam. E entendam que eu estou falando de um amor sublime. Não é erotismo, não é fraternalismo, é esse amor transcendente, sublime, que a gente tem que ter no coração para poder amar a quem a gente gosta, a quem a gente não gosta, a quem a gente ama e a quem a gente teria e sofre a tentação de desamar ativamente, o que se transforma em ódio com muita regularidade. Permanecei, todavia, neste amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. É um sinal, se eu obedeço isso com a minha consciência, é porque o amor dele está em mim. Porque eu não obedeceria nas práticas de amor, perdão, misericórdia, compaixão, bondade, solidariedade, justiça e verdade, se não fosse a motivação desse casamento, desse amor e dessa paixão que não quer trair o vínculo mais sublime da minha vida e da minha consciência. Se permanecerdes nos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu. Assim como também eu em relação ao meu Pai, e vocês em relação a mim. Assim como eu sou filho do meu Pai e expresso meu Pai na minha vida, expressem-me nas vidas de vocês, é o que Jesus está dizendo. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós. E é somente assim, repetindo Jesus com alegria, que o gozo dele continua em mim, cresce em mim, se manifesta em mim, aumenta em mim, e me elocompleta, e me pervade, e me transforma, e me resplandece, e glorifica a Cristo Jesus dos meus atos, da minha face, no meu falar e no meu silenciar, no meu pensar, no meu entender, no meu compreender e na minha sinceridade, que não quer ser estúpida com ninguém, mas também não quer ser omissa em relação a tudo aquilo que merece admoestação e verdade. Pois bem, tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento, quando ele falou ali em cima de os meus mandamentos, ele aqui faz tudo afunilar-se na única coisa que é causa de obediência do que decorre do amor, como eu já repeti trilhões de vezes. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Não é que
encham as sinagogas e fiquem com a mão assim para cima, dando a Deus para anjos que vocês não têm nem ideia como sejam. A Deus, ou como aquele Benihim, coitado. Aí antes de dormir eu digo, boa noite, Espírito Santo. Quando eu acordo, digo, boa noite, Espírito Santo. E vai viver a vida mais calhorda do mundo. É muita palhaçada que vocês consomem, meu Deus. Tem nenhum discernimento. O meu mandamento é um só. É este. É aqui, na horizontal, como diz o apóstolo Tiago, irmão de Jesus. E como diz o apóstolo João, Tiago diz que a verdadeira religião é uma só. Só é possível ser religioso num nível. Em relação a Deus, não é. Religião minha, me religando com Deus, o quê? O Deus que eu não vejo? Não. Ele diz que só é possível ser religioso em relação ao próximo. Essa religação é com o próximo. Está tudo quebrado, separado e tem fossos de ódio entre vocês. Pratiquem a religião da reconciliação e sereis chamados filhos de Deus, pacificadores. E o apóstolo João diz que se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo, a minha irmã a quem eu vejo, o meu próximo a quem eu vejo, ele diz, como é, numa lógica imbatível, como eu posso dizer que amo a Deus a quem eu não vejo? Aí é moleza, aí é virar crente do cristianismo. Todo mundo ama a Deus a quem eles não veem. Vão lá, pagam um pedaginho, dão um dízimo, tomam uma hóstia ou um pãozinho de ceia. Onde tem isso, hoje em dia, na maioria das igrejas pentecostais, nem neopentecostais, nem mais isso tem. Faço lá um batisminho e dou a Deus, canto, dando a Deus para o céu. Ou então caio estribuchante, virando o olho, que é para Deus saber que eu estou doido de amor por ele. Aí passa alguém, passa assim ó, com a mão, aí vai aquele bando de mulher caindo para trás. Mas eu disse mulher porque 90% são mulheres. Especialmente aqui no Brasil. Caindo para trás, sacudindo todo, aquela coisa. É isso que é o amor de Deus? E sai dali, odeia o marido, trata mal o filho, a filha, tá com ódio da irmã, do pai e da mãe, odiando metade da congregação, com tesão no pastor, com vontade que a mulher dele morra. Meu Deus, só vocês não percebem a pocilga a partir da qual vocês levantam as mãos com impureza e perversidade e não com santidade e louvor? Porque seja a mesma mão que se estende para o próximo, a mão que eu posso levantar diante de Deus tem que ser a mão limpa e santa com a qual eu ajudo a levantar meu próximo e ajudo a caminhar, a viver e a socorrê-lo. Do contrário, João pergunta, e você não tem uma resposta pronta para dar e nenhuma verdadeira a oferecer. Como pode, se você não ama o seu irmão a quem você vê, você vira dizer que ama a Deus a quem você não vê? É mentira. Você é um mentiroso. Está praticando o culto da mentira todos esses anos da sua vida. Viu, Clarinha? Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. É um mandamento só pelo qual eu cumpro todos. Porque na relação com o meu próximo eu tenho todas as chances de cumprir todos os mandamentos do amor. Em relação ao meu próximo que eu tenho que não julgar, perdoar, ser compassivo e solidário, apaziguar, ser manso. Em relação ao meu próximo, em relação a Deus é muito fácil, é brincadeira. Então, em relação ao próximo, humilde de coração, sábio e sensato, não tendo pressa no falar, muito menos no julgar,
ou no infernizar a vida de quem quer que seja em nome de Deus. Eu só consigo demonstrar que amo a Deus através do meu amor pelo meu próximo. O resto é mentira, é falácia, é papo pentecostal furado para você não fazer nada pela vida, nem por você mesmo, nem na sua família, ficar dando a Deus para o alto, achando, indo embora, tira um dinheirinho do bolso, bota lá e vai viver a mesma vida miserável. Por isso é que essa igreja cresce, como eu dizia ontem, de 4% passou para tanto, foi subindo, e nada muda em volta. E ela poderia ser 90%, o país iria ficar pior ainda. Porque o Brasil ainda é um pouco melhor do que a vivência interna das igrejas de vocês. Sinceramente, eu prefiro estar na maior parte dos clubes do Brasil, clubes de entretenimento, de piscina, lago, passeio, do que nas igrejas de vocês. Onde só tem ódio, fofoca, julgamento, raiva, cobrança, mentira, vaidade, vaidade, vaidade. É um monte de gente cebosa, pessoas que não tinham nada e têm alguma coisa e ficam deslumbradas. Um monte de gente. Meu Deus, eu amo. Mas eu não gosto de conviver com elas. Não gosto mesmo. Faz mal. Eu vou ao encontro delas quando elas me procuram e me pedem. Mas eu espontaneamente não vou à procura de ninguém. Eu sou achado por quem quer me encontrar no mundo. Mas ir para os clubes da lama, não vou. Para os clubes da luta, do mais baixo calão, eu não vou. Fazer o que nisso? Eu tenho um mandamento para cumprir. E é amar você. E é amar qualquer você, em qualquer lugar. Jesus disse, assim como eu vos amei, vocês me viram. Eu amei os fariseus. Eu só não gostava do modo deles. Mas eu amei, tanto é que eu respondi tanto. Eu aluguei tanto ouvido para perguntas cretinas de fariseus, de religiosos. Agora, vocês não me viram na casa de nenhum deles, a não ser para ser torturado na casa de Caifás. Eu preferi muito mais a companhia de prostitutas, meretrizes, cobradores de impostos, gente piadista, que chega já te contando uma anedota, mas que depois de algum tempo de convívio comigo estavam todos enternecidos, querendo mais, querendo mais, querendo mais. Jesus te diria isso, desses eu gostei, além de que amei. Os fariseus eu não gosto, mas os amo. Não gosto daquela atitude, não quero escolher aquela companhia, é tóxica. Mas eu não posso negar a minha ajuda, porque alguns deles se convertem. Entre os fariseus também existem Nicodemos, também existem José de Arimateia, também existem algumas exceções. Agora, eu não gosto. E eu também não. Mas amar, a gente ama todos. Do meu coração não procederá nunca nada que não seja uma oração de graça e de misericórdia em favor de todo mundo. Por isso eu acordo todo dia com aquela frase que eu coloquei numa camisa minha. Você já perdoou o mundo hoje? Essa é uma pergunta que eu faço a mim todo dia, é o que tem me salvado da tristeza, da depressão, da angústia e tem me mantido no gozo do Evangelho. É todo dia me levantar, me perdoo porque já sou perdoado em Cristo, perdoo a todos à minha volta, não durmo sob nenhuma ira ou ressentimento, tento não dormir nem sobre tristezas, e acordo todos os dias celebrando a misericórdia de Deus que se renovou sobre mim e me pergunto, você já perdoou o mundo hoje? E vasculho a minha mente
E aonde quer que eu veja coisas que me desagradam profundamente, sejam em pessoas que eu conheço ou aquelas que eu não conheço na terra inteira, eu digo, eu te perdoo em nome de Jesus. E que o Senhor tenha misericórdia de ti e da tua alma e te ilumine. Porque este é o Evangelho. E esse é o gozo que eu adquiro por completo. Porque é assim que Jesus me ensina a guardar o mandamento do seu amor. Meu mandamento é este: um só, que vos ameis uns aos outros, assim como também eu vos amei. Eu olho para o amor dele pelos outros, por todos e por mim, e eu repito a mesma prática de amor, de consciência e de lucidez. Ninguém tem maior amor do que este. Ninguém tem maior amor do que este. De dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Hoje em dia na internet tem um monte de coach fazendo um trabalho ambíguo. Qual é a ambiguidade? É que realmente é necessário dizer para as pessoas que ninguém é obrigado por Deus, nem por anjo, nem por mandamento, nem por ninguém, a ficar do lado de quem nos maltrata, nos espezinha, nos ameaça, nos quer mal, nos odeia, mas que diz que é meu marido, ou que é minha mulher, ou que é meu pai, ou que é minha mãe, ou que é meu tio, e que é minha carne e meu sangue, e que por causa disso eu tenho que ficar ali, como os pastores mandaram, e os padres também, por muitos séculos. Disseram às mulheres: olha, se ele quiser te cortar o pescoço, não foge, deixa. Então, tem alguns coaches que chegam e dizem: não, saiam das figuras tóxicas. E eu digo: certo, porque é o que eu venho dizendo a minha vida inteira, não em nome de coach nenhum, mas em nome do único coach, do único guru, do único mestre, do único pastor e senhor, que é Cristo Jesus. Em nome dele, eu venho dizendo isso para as mulheres desde o tempo em que só havia desquite, não havia divórcio. Eu já dizia isso: sai daí, minha filha. Mas e a igreja? Olha, manda a igreja para algum lugar, mas sai daí, porque quem apanha é você. Ou homens muito mal casados, com mulheres que traíam, rixosas, pavorosas, e o cara queria ficar lá, porque dizia que o pastor dele dizia que o testemunho de Cristo era aguentar o chifre para o resto da vida. Não, meu querido, se Jesus te quisesse com chifre, ele teria te feito nascer boi, zebu. Para com isso, vai cuidar da tua vida com respeito e dignidade antes que você se faça mal a ponto de se destruir. Tá certo isso. Essa parte tá. Agora, eu vejo uma outra quantidade e viu que isso pegou crescendo e desestimulando todo tipo de resistência, de resiliência, de paciência, de renúncia, de tentativa de apaziguamento, de pacificação, de compreensão, de longanimidade, de bondade, de mansidão, de domínio próprio. Eu tenho direito de deixar quem está querendo me fazer mal todo dia, depois disso ser todo dia. Quando nós habitamos a mesma família, a mesma casa, o mesmo telhado, a mesma propriedade, o mesmo ambiente, eu tenho que dar tempo ao tempo. Não é como os coaches mandam você sair correndo logo, porque, meu Deus, você não pode sofrer um veneno tóxico. O Evangelho ensina muito mais do que isso. Veja, constate, sinta mesmo. Tente o seu melhor, dê a melhor retribuição. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. A gente, quando ama, entrega coisas.
a gente observa, a gente é paciente, a gente é longânimo, a gente é benigno, até que a medida da suportabilidade, da razoabilidade, da consciência, do bom senso e da sabedoria são estourados. Aí você diz, não, se eu continuar daqui para frente é indignidade, é contra mim, é contra a minha vida, é contra até a vida desse que me faz mal. E está ficando cada vez mais mal na medida em que me faz mal, eu vou até por amor a ele embora. E saia daí. Mas tem um prazozinho. A menos que ele tenha partido com faca e revólver para você, então vá, faça o BO e não volte mais. Mas de longe, peça a Deus que tenha compaixão da vida dele. Porque o Senhor Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É só nesses casos que a gente vai. Como diz Paulo, se tu ainda és escravo, tenta fazer o melhor com que tu tens nas condições e contingências do teu escravizamento, mas se tu tens uma portinha aberta para escapar e te tornares livre, Paulo diz, aproveita a oportunidade, ó, foge, sai daí. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Minimamente isso em favor de quem eu gosto. A gente entrega a vida em favor da esposa, do marido, dos filhos. E não é porque eles nos fazem mal, é porque a gente os vê como amigos. Mas quando a gente cresce na consciência de Cristo, a gente pratica esse amor pelos inimigos, não apenas pelos amigos. Foi Jesus quem ensinou também. Agora, quem é o amigo de Jesus? E eu vou terminar hoje aqui. Quem é o amigo de Jesus? Olha aqui para mim. Quem é o amigo de Jesus? Ele diz, vós sois meus amigos. Quem são os amigos de Jesus? São os que frequentam cultos e cultos e cultos e cultos, que não faltam as assembleias, que dão o dízimo da prosperidade, que entram nas campanhas, que fazem parte disso tudo, numa negociata que não para, é como um operador na Bolsa de Valores, investindo todo dia, dia e noite, acordando até de madrugada para ver se entrou algum dinheiro. São esses os amigos de Jesus? Conforme a religião? Vós sois meus amigos, e fazeis o que eu vos mando. Eu vos mando. E não é uma lista de mandamentos. Ele diz aqui embaixo o que é que ele manda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Quem é o amigo de Jesus? É quem faz o que ele manda. E qual é o mandamento de Jesus? Ele diz, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Não podia estar mais óbvio. Você faça o que quiser dessa informação. Mas este é o Evangelho, segundo o Evangelho, segundo Cristo Jesus. E vá dormir com esse barulho. Hoje eu vou ficar por aqui. Está um dia extremamente quente. Eu ainda tenho com vocês o dia de amanhã, quarta-feira. Na quinta não vai dar tempo, porque eu vou viajar. Volto na outra quinta e aí a gente vai continuar. Mas amanhã eu prossigo aqui. Em João 15, no interstício de Mateus 26 e 27, eu enfiei João de 13 a 18, porque são as narrativas do apocalipse existencial de Jesus, quando ele tira a roupa, o véu da roupa fica nu e abre a sua alma por inteiro com os seus discípulos, a quem ele chama de amigos, que é o que nós vamos ver amanhã.
mais extensivamente. Senhor Jesus, que essa palavra tenha chegado nessa simplicidade absurda ao coração de quem quer receber, acolher, entender e praticar. Porque tudo isso é para ser praticado. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Sois meus discípulos se fazeis o que eu vos mando. Permaneceis em mim se fazeis o que eu vos mando. Senhor Jesus, ajuda-nos a entender. Sem a prática do que tu nos mandas, não há amor de Deus em nós. É o que eu te imploro, que tu me faças compreender hoje mais do que ontem e amanhã mais do que hoje, todo dia, para que eu ande no teu amor, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha só, gente boa, vocês estão vendo passar um Pix aí de um CPF e Caio e Adriana, e está aí o número do CPF. É o pessoal que me pede para botar um Pix pessoal para eles poderem contribuir pessoalmente com a minha vida e ministério. Então eu quero agradecer a vocês, Júlio César da Silva Chagas, regularíssimo, Maria Gorete da Rocha Lima Modesto, outra querida, está toda hora nos ajudando. Félix Neto Aruti, muito obrigado, Félix, de coração, meu filho. O Aurélio Rodrigues Avelino Filgueira é outro querido que é fidelíssimo aqui. Frederico Américo Ferreira, muito obrigado, Frederico. Tiago dos Santos da Silva, querido, você foi tão generoso, Tiago. Deus te abençoe. Obrigado, filho. Fábia Regina Albuquerque dos Anjos, obrigado, Fabinha, filha querida. O Arlan Farias de Oliveira, muito obrigado, Arlan. O Tranquili Timóteo Rufino, Deus te abençoe. O grande beijo, Deus te abençoe. Robinson Roberto Garcia, muito obrigado. Edson da Silva Santos, sempre presente. Lindenberg Nóbrega da Silva, obrigadão. O Denberg, você é muito querido. Walter Barbosa dos Santos, generoso. Deus te abençoe, muito obrigado. José Costa Júnior, muito obrigado, meu querido José. Marcos Parola, obrigadíssimo, meu filho. Deus te abençoe. Rony Peterson Moreira, muito, muito obrigado. Joiás Rodrigues Azevedo Bezerra, obrigadíssimo. Deus te abençoe. Davidson Esteves Nunes, Paulo César Gibson, Deus te abençoe, Paulo César, querido. Roger Andrei Cândido, obrigadíssimo. Quanto carinho, generoso. Como também o Davidson Esteves Nunes, outra vez. E Kylie Lopes de Matos Silva, muito obrigado. Deus abençoe vocês, é o meu desejo de todo o meu coração. Em nome de Jesus, eu agradeço mesmo a todos vocês. Que Deus os abençoe. O outro Pix que está passando aí é um CNPJ. Aí tem a ver com o meu ministério, que eu não consigo realizar sozinho. Ó, eu estendi a mão aqui, por quê? Porque a Clarinha colocou o telefone dela para eu ler. É para você. A Clarinha está ali dentro, de vez em quando eu digo, viu, Clarinha? Para insinuar um ponto bom de recorte para ela. Corta para uma câmera, para outra, ou para cima, ou para os lados. É o Caio Araújo que está ali dentro. Não é meu parente, mas é Caio. Eu sou da Araújo, ele é Araújo. Ali. É um jovem de 20
22 anos, né? Mais ou menos isso. 22. Ele e a Clarinha têm a mesma idade. Aqui. Aí tem o Tiago. Tem outras pessoas nos ajudando aqui. O Gabriel, que já trabalhou aqui dia e noite com a gente na VNV TV. Hoje ele faz coisas específicas para mim, mas sem ele não dá para fazer um monte de coisas que eu faço. Como o Marcelo Cunha, que está lá editando, recortando, cuidando de tudo. Um monte de coisa junto com meu filho Davi, supervisionando os times, os grupos, vendo, discutindo, conversando. Às vezes o meu filho, por exemplo, me liga me aconselhando. Ele é um homem muito prudente, um homem de quase 50 anos, prudente, muito sensato, calmo e muito... me dá um carinho muito grande, uma alegria enorme de ver o nível de cuidado que ele tem com todo mundo. Por exemplo, ontem eu fiz um post de uma pessoa quebrando ovo na cabeça. Eu nunca tinha visto a pessoa. Para mim, e quem me mandou foram uns 3 ou 4 pastores que eu conheço há muitos anos, que são pessoas sérias. E todos eles, mais ou menos, com observação semelhante. Olha só, esse pessoal não consegue viver em sobriedade. Olha agora esse upgrade da loucura, um deles escreveu. Quebrar ovo na cabeça como expressão de vindicação contra o ódio dos outros. Obrigado por terem me injuriado, mentido contra mim, me caluniado e quebrando ovo na cabeça. Uma cena que eu achei patética. Aí eu olhei para aquilo e todo dia eu faço um reactzinho. Eu ia fazer até sobre um outro, eu olhei para aquilo e falei, meu Deus. E essa senhora não tem cara assim de uma pessoa ignorante. Mas o que ela está fazendo aqui é de uma ignorância total. E é de uma autovitimização doentia. E é de um ensinamento de natureza grotesca para quem vai assistir e que a admire. Isso é triste. Só reforça a falta de sobriedade e a loucura das pessoas. Aí eu fiz lá um post. Eu não conheço essa pessoa realmente. Não. Depois eu fui ver, quando meu filho me chamou a atenção, ela até me segue. E aí eu orei, me ajoelhei, orei por ela. Eu quero que a Clarinha recorte isso, porque eu vou postar lá. E aí meu filho falou, pai, eu fui ver quem é a senhora, ela até te segue. E ela parece que no cotidiano dela é uma pessoa mais equilibrada do que as demais, que a gente vê fazendo loucura. Eu não sei o que deu na cabeça dela, mas eu acho que você podia não ter feito esse react. Eu falei, filho, eventualmente, se eu tivesse essas informações todas, eu não faria. Mas agora eu já fiz e não vou tirar, porque eu não exagerei em nada. A lição que eu deixei lá é pedagógica, eu não nomeei ninguém pelo nome, tem uma pedagogia de bom senso, de prudência e de certos pruridos que as pessoas não podem perder. Depois me disseram, ela é uma psicanalista. Eu digo, pior ainda, mais ainda ela não podia se dar esse luxo desse tipo de exagero grotesco e autovitimário. Nem de vingança simbólica. E no meu vídeo eu disse, imagina se eu fosse fazer isso. Eu estou apanhando há 50 e tantos anos. Eu nasci na fé apanhando. A minha casca ficou grossa. Eu não sinto nada. E também nunca andei rebatendo, brigando, falaram, malafaiando a minha existência nas reações. Não. E quando você fala alguma coisa, preferencialmente não mencione o nome de ninguém, a menos que seja uma coisa escrachadamente para além do público, na maldade que propõe.
Do contrário, eu não menciono o nome de ninguém, não é pessoal, jamais. Agora, se é psicanalista, a psicanálise não me dá o direito de sair fazendo loucuras em nome de ilustrações metafóricas. Esse tempo de fazer loucura em nome de alguma metaforia, que às vezes os profetas do Velho Testamento usavam, como Zacarias, como Oséias, como Ezequiel, já ficou para trás há muito tempo. A minha referência é Jesus, eu não vejo Jesus fazer isso. Cortar um cabrito, derramar o sangue na cabeça, Jerusalém, que me rejeitaste, mataste os profetas, bem-aventurados os que me rejeitam. Não vejo. Eu vejo ele tratar tudo com uma sobriedade enorme. Jesus não se queixa de nada. Ele só lamenta diante dos que podem entender o seu lamento, que as pessoas não estejam compreendendo o que ele está fazendo. Mas tudo em Jesus tem sobriedade. A gente não pode abrir mão da sobriedade, mesmo que você tenha razão contra o mundo inteiro. Você tem que manter a sobriedade, porque o amor é sóbrio. O amor é sóbrio. O amor não é inconveniente. Ele é sóbrio. Então, eu estou falando isso, pode fechar aí, claro. Porque eu não posso fazer tudo o que eu faço sozinho. Eu parei para falar do meu filho, da importância dele, de ter a liberdade e a coragem que eu dei a ele a vida inteira de chegar e me dizer, olha aqui, paizinho, isso aqui eu acho que foi demais ou foi de menos, ou podia botar tintas mais fortes aqui, ou diminuir a tintura aqui. Às vezes eu concordo com ele, às vezes eu não concordo com ele. Quando eu concordo com ele, é meu maior prazer. Quando eu não concordo, a gente discorda com todo amor. E ele sempre diz, não, isso é só minha opinião. Mas eu não sou você, e você é movido por algumas percepções e intensidades que eu não tenho. Talvez por isso eu tenha um pouco mais de distanciamento em falar algumas coisas, sempre tentando te proteger. E eu sei, e eu conheço o amor que ele tem por mim. E ele sabe o amor que eu tenho por ele. Mas sozinho, eu não conseguiria fazer. Ele, por exemplo, está me ajudando desde que tinha 15 anos de idade. Vai fazer 50. Minha vida inteira foi ajudada por ele. E tem os outros times em São Paulo, interior de São Paulo, em Santa Catarina. E esse Pix que está passando aí é para você ajudar a manter toda essa operação funcionando. Tem os voluntários lá nos Estados Unidos que não ganham nada. Não ganham nada, mas estão lá, empenhados. Então eu peço que você ore por quem está colocando os meus vídeos em inglês. Filhos lindos do meu coração e amigos lindos da minha alma estão juntos trabalhando voluntariamente lá. Tem amigos de 45 anos de amizade. E tem filhos que entraram na minha vida há não muito tempo atrás, mas que entraram para lotar meu coração com toda serenidade de amor e de entrega, de paixão filial por mim, com todo carinho, eu recebo com gratidão. Ajude a gente a continuar expandindo e a crescer. Como eu dou muitas graças a essa voluntária na Alemanha, está botando todos os meus vídeos de Instagram e alguns até recortes do YouTube em alemão, e uma quantidade já expressiva de pessoas estão me assistindo em alemão. Alemães e muçulmanos que falam alemão, morando na Alemanha, começaram a seguir, já são centenas seguindo. E ela que faz lá na casinha dela. Muito obrigado, minha filhinha, pelo teu amor, pelo amor de todos vocês. Eu só quero espalhar o Evangelho. Me ajude, o Pix está aí, tá bom? E eu vou ficar por aqui só pedindo para você não deixar de procurar meus cursos.
caiofabio.com.br/cursos. Escreveu aí? Aperte Enter. Estão os cursos. Atrás de cada uma dessas bandeiras, desses banners, se você clicar, tem um vídeo meu explicando o conteúdo do que será entregue a você. Vá lá, escolha o que você quer levar para você. Agora, e tem um novo lançamento, que é O Poder dos Salmos. Eu estou ainda gravando, já gravei mais de 1 ano e meio para frente. São os salmos lidos a partir de Jesus como chave hermenêutica, chave interpretativa. Eles viram evangelhos vivos. Você aprende o contexto histórico de 3.000 anos atrás, ou 2.700 anos atrás, alguns salmos até mais antigos, 3.500 anos atrás, e você aprende a desenvoltura da interpretação, tendo Jesus como chave hermenêutica e o aplicativo hoje, no cotidiano da gente. São cerca de 18 minutos todo dia, para você ir ouvindo para o trabalho, para a universidade, para a escola, para as suas atividades. É tão pouco, 18 minutos. Veja ou então só ouça, mas faça isso em seu favor, tá bom? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém.